Não é sobre isso esse vídeo, mas olha o que eu comprei. Ai, sim! Gente, eu tô tão feliz! Eu tô tão feliz! Eu tava muito curiosa pra ler esse livro. Ele chegou hoje. Eu queria muito que ele tivesse chegado no feriado, mas não chegou. Mas chegou hoje, é isso que importa. Pra quem não sabe, eu sou uma grande fã de Jogos Vorazes. Eu amo a história. Eu já li a saga de Jogos Vorazes, já li o livro do Snow. E agora, finalmente, vou poder ler o livro do Haymitch. Só queria compartilhar isso com vocês. O vídeo de hoje é sobre um filme que eu acho que, se você já assistiu, talvez ele tenha entrado aí pro seu filme favorito, não sei. Mas é um daqueles filmes que ele poderia ser super um dos meus filmes favoritos da vida, mas que eu sinto que falta alguma coisa pra transformar ele no filme realmente assim, meu Deus, que incrível. Vou tentar me explicar durante esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre A Lista da Minha Vida, um filme com a Sofia Carson que tá disponível na Netflix. Eu comecei a assistir esse filme e eu falei, cara, ok, eu acho que essa história vai ser incrível, vai ser, tipo, inesquecível. E eu me surpreendi descobrindo no final que ela vai ser esquecível. Na verdade, eu assisti já tem uns dias e já tinha até esquecido que eu ia fazer esse vídeo pra vocês. Mas isso não significa que o filme é ruim, tá? Eu vou tentar explicar pra vocês por que eu acho que ele não é... Faltou alguma coisa, gente. Faltou um tempero, uma liga, alguma coisa pra fazer esse filme entrar pra minha lista pessoal de filmes favoritos, ok? Esse filme, ele conta a história da Alex, que é uma jovem ali, adulta já, tá sendo cobrada inclusive já pra ter um casamento e ter filho, então ela já tá nessa idade. Ela tem um relacionamento com um cara que esse cara tá pensando, tá tentando construir um jogo de videogame, na verdade eu não sei se é videogame ou se é aplicativo, mas é alguma coisa assim, ele tá fazendo um jogo, se eu não me engano é um jogo inclusive de zumbis, maravilhoso. Mas ele tem essa vibe meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, as coisas vão funcionar no tempo que tiver que funcionar. Então, a família dela não leva muito a sério esse relacionamento dela com esse cara, porque ele não parece ser o tipo de cara que vai realmente cuidar da família, entende? Esse tipo de coisa. Falta nele a responsabilidade para que as pessoas possam enxergar nele um pai de família. E ela, em contrapartida, ela não parece estar extremamente apaixonada por esse cara, mas ela parece estar vivendo uma época da vida dela onde ela está numa zona de conforto. E essa zona de conforto não necessariamente é uma zona confortável, mas é o que ela conhece, é algo que ela já está familiarizada, eu acho que muita gente vai se identificar aí. Então, assim, por mais que não seja o melhor lugar do mundo, pelo menos é um lugar que eu já conheço, é um lugar que tá seguro, é um lugar que eu sei como as coisas acontecem, então eu não vou mexer em time que tá ganhando. Ela tem um relacionamento legal com a mãe dela, tipo, ela e a mãe dela são extremamente próximas. Com os irmãos, a gente percebe que existe um pequeno atrito entre eles, por mais que eles tenham ainda um relacionamento ok, existe um certo atrito, que mais pra frente da trama a gente acaba entendendo porque existe esse atrito. Mas ela tem um relacionamento muito legal com a mãe e ela toca o trabalho da mãe dela, né? Tipo, a mãe dela tem uma empresa e tal, e ela fica responsável por cuidar da empresa, enfim. E aí, tá tudo lindo, maravilhoso. A mãe dela fica cutucando ela, do tipo, olha, você já foi uma pessoa mais viva, eu quero muito ver você viver, eu quero muito que você curta a sua existência, a sua vida, aquele papo todo. E ela sempre fica com aquela, mas eu tô feliz assim, tá tudo bem, tá tudo lindo. Acontece que a mãe dela tem uma doença e a mãe dela acaba morrendo. E por mais que ela queira que a mãe faça tratamento e tudo mais, a mãe fala, não, não adianta, a gente já chegou num ponto que não dá mais, então a partir daqui eu realmente vou morrer. Essa morte é importante porque é a morte da mãe dela que vai fazer essa história acontecer. O que acontece? A mãe dela morre e deixa a herança para ela, para os irmãos e para as esposas dos irmãos, né, dos irmãos dela. E aí, de repente, a empresa que ela acreditava, e inclusive os irmãos também acreditavam, que ela seria responsável por tocar a empresa, porque ela já vinha fazendo esse trabalho enquanto a mãe era viva, de repente a mãe dela deixa a empresa para a cunhada dela. E naquele momento ela fala, como assim, meu anjo? Tipo, como assim? Ela não fica triste pelo fato da mãe não ter confiado nela, a empresa, mas ela fica chateada porque era algo que ela já fazia em vida. Então, tipo assim, se todo mundo recebeu sua parte da herança, o que sobrou pra mim? Tipo, por que a minha mãe não me deixou nada? A gente tinha um relacionamento legal. E aí ela descobre, junto com o advogado, que a mãe, na verdade, deixou uma missão pra ela cumprir. Porque a mãe acredita que ela precisa começar a viver de verdade. A mãe acha que ela tá desperdiçando a vida dela
Então, a mãe dela, mexendo nas coisas dela quando ela era pequena, encontrou uma lista com vários objetivos que a versão mais nova da nossa protagonista tinha criado e falou: ok, para você poder receber a sua herança, você vai ter que completar todos os itens dessa lista, exceto fazer a tatuagem, que um dos itens da lista era fazer tatuagem, e a mãe fala: essa daqui você não precisa cumprir, não cumpra essa daqui. Mas enfim, então a trama é isso, ela tem uma lista de coisas que ela precisa cumprir até o final do ano, para que daí sim ela possa receber a herança que foi deixado pela mãe dela. A cada item dessa lista que ela completar, a mãe deixou um vídeo preparado, então o advogado está autorizado a entregar um vídeo para ela. Então ela completa um item dessa lista, ela recebe um vídeo da mãe com alguma coisa que a mãe tenha deixado gravado para ela. É uma jornada muito emocionante, porque através dessa lista, ela acaba terminando o relacionamento dela, ela começa a trabalhar em algo novo, fazendo algo que ela sempre quis fazer, mas que até então ela achava que ela nunca ia conseguir fazer, que era ser professora. Ela se envolve num relacionamento novo, ela se aproxima dos irmãos, ela descobre coisas e segredos da própria existência. Então, é um filme muito inspirador, assim. Enquanto você tá assistindo, você pensa: poxa, será que só por um acaso, será que a minha versão do passado deixou alguma lista também? Eu gostaria muito de descobrir o que a minha eu mais nova gostaria de fazer. Enquanto eu assistia o filme, eu fiquei pensando, eu falei: cara, se eu fosse fazer uma lista agora de coisas que eu gostaria de fazer antes de morrer, e eu pudesse colocar absolutamente tudo nessa lista, o que eu colocaria? E eu percebi que a minha mente não conseguiu pensar em absolutamente nada. Porque a gente está tão condicionado a viver a vida trabalhando, pagando boleto e seguindo com a maré, que às vezes a gente não consegue entender o que de fato a gente quer pra nossa vida. Tipo, por mais surreal que seja, eu quero ter o meu nome na calçada da fama. I don't know, entendeu? Tipo, faça uma lista, coloca aí tudo que você gostaria de conquistar antes de você deixar essa vida. E isso me deu uma motivação, assim, eu tô pensando muito se eu quero fazer essa lista pra mim. Mas como eu falei pra vocês, esse filme, ele, por mais incrível que ele seja, por mais que a história seja extremamente bonita e inspiradora, porque é inspiradora, eu sinto que pra mim faltou algo. Eu sinto que ele não tem o combo perfeito. Eu chamo de combo perfeito quando uma história entrega tudo que ela poderia entregar. Eu vou dar de exemplo aqui Cartas para Julieta, que é um dos meus filmes favoritos, que a gente tem uma protagonista muito interessante, nós temos atores incríveis, todo o elenco de Cartas para Julieta é muito lindo, nós temos um objetivo muito incrível, que é encontrar o nosso Lorenzo, nós temos uma trilha sonora impecável, uma fotografia brilhante, uma edição incrível, nós temos uma dinâmica maravilhosa entre os personagens e a proposta do roteiro, e eu sinto que faltou alguma coisa nesse filme da Sofia. Eu não dou muita sorte com filmes da Sofia, na verdade, porque eu sempre assisto e eu falo: cara, esse filme tinha tudo pra ele ser incrível, mas por algum motivo ele não é, pelo menos pra mim, pro meu gosto pessoal. Sempre gosto de acrescentar, gente, que isso é minha opinião, tá? Meu gosto pessoal. Porque tem muita gente que às vezes se sente ofendido quando a gente não gosta de algo que a pessoa gosta, enfim. Mas é isso, gosto é gosto. E eu sinto que eu ainda não dei sorte com a Sofia. Tudo que eu assisti dela até hoje, eu sinto que fica faltando alguma coisa. No caso desse filme, eu não sei se o que ficou faltando foi uma trilha sonora que realmente impactasse nos momentos certos. Sabe quando você tem uma música que acompanha uma cena em específico e você fala: nossa, toda vez que eu escutar essa música, eu vou me lembrar dessa cena? Eu sinto que esse filme não tem isso. Eu também sinto que a escolha do elenco em algumas partes, principalmente na parte de um dos interesses românticos da protagonista, deixou a desejar, eu não achei tão atraente assim, eu não consegui comprar, até porque isso não é bom, pode ser que vocês considerem um spoiler, então eu não vou falar. Mas eu diria que desde o início eu já sei com quem a protagonista vai terminar. Então, se nesse meio do caminho eu tenho ela se envolvendo com outra pessoa, eu preciso comprar esse envolvimento. E eu não compro, porque eu já sei desde o início com quem ela vai terminar, antes mesmo que a história começasse.
E esse filme, ele foi inspirado num livro, eu ainda não li esse livro, mas pelo que eu vi, as pessoas falaram que o filme se distancia bastante da sua versão, da sua fonte original ali do livro. O livro, por sua vez, ele foi escrito através de algo meio que real, assim, porque a autora encontrou uma lista de desejos, de coisas que a eu dela menor gostaria de cumprir, e através disso ela teve a ideia de escrever essa história. Então não é que o filme ou o livro ele é baseado numa história real, mas ele tem uma fonte real ali de inspiração, o que torna tudo muito mais interessante. Mas voltando ao filme, eu sinto que a gente falta alguma coisa ali, falta... Sabe quando você faz uma comida e você já colocou todos os temperos certos, mas alguma coisa tá faltando e você descobre que é só jogar uma pitadinha de sal para poder fazer a liga de todos esses temperos e você finalmente sentir aquele sabor? Eu sinto que é isso que faltou com esse filme. Parece que ele tem todos os elementos que ele precisa ter, mas faltou uma coisinha ali para juntar tudo isso e transformar ele numa experiência inesquecível. Eu sinto que pode ser a trilha sonora, eu sinto também que pode ser alguns atores, a troca de alguns atores. Eu sinto também que pode ser algo da direção, a forma como a direção comandou o ritmo dessa história, talvez falta um pouco de dinâmica em algumas... eu diria que falta um pouco de ritmo em algumas cenas para realmente me prender e falar, nossa, que incrível esse filme, eu não consegui aprofundar a minha emoção enquanto eu assistia. Temos momentos ótimos ali, onde a gente tem uma conexão com a personagem e a gente se emociona, mas eu sinto que o filme falha em fazer essa emoção realmente acontecer de uma forma mais pura, mais genuína. Não sei, essa é a minha opinião desse filme. Eu quero muito saber se você já assistiu A Lista da Minha Vida. Se você ainda não assistiu, ele tá disponível na Netflix. Eu recomendo que você assista, por mais que não tenha sido esse filme inesquecível, ainda assim foi um filme gostosinho de assistir. Eu sei que as pessoas que estavam assistindo ele estavam gostando bastante, então talvez você tenha uma opinião diferente da minha, mas deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!